Meu boa tarde a todos, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um trabalho do programa Encontro com a Família. Nós hoje vamos trazer uma mensagem dos céus para você e alguns alertas e orientação acerca da palavra de Deus. E, principalmente, você que é um cristão e que precisa de uma orientação acerca dos acontecimentos mundiais que está acontecendo agora, neste momento, em todo o mundo. Tá? Nós vamos aqui para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, onde está escrita no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 29. Você que tem a sua Bíblia em casa, nos acompanha, se for necessário, para que você entenda melhor os acontecimentos, o que está acontecendo neste momento no mundo inteiro. Vejamos aqui, capítulo 24, versículo 29, diz assim, E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lembrarão e virão vir o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rigor e clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. E aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e a brotar folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando verdes todas estas coisas sabei que ele está próximo às portas. E, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Nós vimos aqui uma palavra a respeito à volta exclusiva de Jesus. Todos os acontecimentos anteriores, se nós formos olhar lá no capítulo 24, verso 1 em diante, está falando sobre o círculo de acontecimento sobre toda a face da terra. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, que é o meu ouvinte, o nosso programa? Eu quero chamar a atenção para você para uma única coisa. Você estar atento. Não às outras pessoas, nem os acontecimentos, mas estar atento com a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual não estiver bem, você corre um risco muito grande de você perder a sua salvação. Aí você fala, mas que salvação? Para aqueles que crêem na palavra de Deus e na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que para nós é a segunda, mas para Israel é a primeira vinda. Tá? Os acontecimentos faz parte do aumento da nossa fé e do cumprimento das Escrituras. Serve como alerta, mas não como espanto, porque nós já estamos sabendo tudo que vai acontecer antes da vinda do Senhor. Então, se você agora, nesse instante, está aí coxando em dois pensamentos, está meio morno, ou está frio, ou está desviado dos caminhos do Senhor, está aí, não sabe se vai ou se fica, agora é o momento de você atentar para as coisas mais importantes na sua vida, que é a salvação da sua alma e a salvação
da sua vida perante Deus. Mas aí você me pergunta, o que Deus, através de Jesus Cristo, vem fazer na terra? Segundo as Escrituras, ele vai trazer o juízo e a justiça para aqueles que clamam por justiça e por aqueles que clamam pelo juízo correto. A Bíblia fala que todas essas coisas acontecerão. Mas quando a Bíblia fala que todas essas coisas acontecerão, tem muita gente que fica aí, como diz a história, né? Inventando historinhas e historinhas para aparecer ou lá, ou aqui, ou acolá. Mas uma coisa é certa, a Bíblia diz aqui, todas essas coisas são listas a acontecer. Se nós vamos ir lá atrás, lá fala que virão muitos falsos profetas, dizendo, eu sou o Cristo. Outros dirão, inventarão um monte de coisa, tentando ser alguém para alertar, para falar isso, para falar aquilo. Mas só a única expectativa que você precisa estar atento com a sua alma e a sua vida. Se preparar para o grande e maravilhoso dia do Senhor. Vamos colocar aqui uma coisa bem relativa aos acontecimentos. Exemplo, uma pessoa que está preparada para vários tipos de eventos, sabendo que vai acontecer, não sofre medo, não tem tortura psicológica, não, porque ele já sabe que tudo isso vai acontecer. Agora, quando a pessoa não sabe, não tem conhecimento, ele fica depressivo, fica choroso, fica pedindo socorro de um canto para outro, porque ele não tem conhecimento. Agora, essa orientação que eu estou dando aqui é para você, crente e descrente. Porque uma vez que você tem conhecimento de Deus e da sua palavra, você não tem medo. Porque Deus, através da sua palavra, na sua onisciência e na sua onipresença, ele está transmitindo ao seu servo todos os dias os acontecimentos. Não é questão de alarido, de abalar, de ficar triste, ou de trazer notícias escabrosas sem devidas conhecimento. Então, o crente, aquele que tem a comunhão com Deus, ele tem o entendimento, o conhecimento. Isso é a coisa mais normal. Não fica abalado, não fica assustado, nem correndo dali para aqui, né? Muitos eu vejo por aí, muitos crentes, fica atrás de profecia, atrás de revelação, atrás de adivinhação, atrás de querer saber o que está acontecendo. Gente, nós já sabemos, nós somos as pessoas mais sábias do mundo. Nós somos as pessoas mais sábias do mundo. Então, continuando o que nós estávamos comentando. Não há motivo de nós, cristãos, estar abismado, assustado. Por quê? Porque nós já sabemos tudo que vai acontecer. Por quê? Agora eu vou falar para vocês um demonstrativo do que significa saber, conhecer e conviver. Exemplo, no meio da sua família, você conhece seu irmão, conhece sua mãe, conhece seu pai, não é isso? Você tem intimidade com eles. Agora, saber o que vai acontecer com cada um deles é muito difícil. Mas você pode estar ali por perto, analisando e vendo chamadas prováveis, coisas prováveis que pode acontecer, né? Porque você está interligado com a sua família, você está ali em contato com a sua família. Quase tudo o que está acontecendo você já está sabendo. Então, quer dizer, é fácil de você orientar e ajudar, né? Não é isso? Essa é uma relação familiar. Agora, existe a relação do homem e da mulher com Deus. Olha só que maravilha. Quando o cristão ele passa pelo o chamado processo de aprendizado através da palavra de Deus, processo de aprendizado na prática, né? Quem é Deus? Como que ele trabalha? Como que a sua palavra nos orienta? Os acontecimentos, evidentemente, está aqui.
Essa aqui é a palavra de Deus. Quando você tem essa intimidade com a palavra de Deus, você passa a ter uma intimidade e uma ligação com o Espírito Santo, que é o Consolador que ficou conosco. A ordenação de Deus através de Jesus Cristo. Quando você pega essa intimidade com a palavra e com o Espírito Santo, ele está automaticamente em contato com você e está em contato com Deus. É isso? Não, com Jesus. Jesus em contato com Deus. Então há uma certa harmonia familiar. Quando você familiariza com a palavra, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo com Jesus, e Jesus com Deus, tudo que tiver de acontecer à sua volta ou em volta da sua família, você está, como diz a história aí fora, você está ligado, você está atento, você sabe tudo que vai acontecer. Por quê? Porque você tem uma familiarização com Deus, a sua palavra, o seu Filho e o Espírito Santo. Então essa ligação é uma coisa muito importante para a vida do cristão. O cristão que tem a familiaridade, a esse relacionamento com a palavra, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo com Jesus, Jesus com Deus, ele não tem problema que ele não possa resolver. Por quê? Porque ele tem uma ligação, né? E hoje, o intuito das igrejas na face da terra é interligar o homem e a mulher e a criança, o jovem, com uma palavra. E ensinar a ligação da palavra com o Espírito Santo. O que a palavra é? A palavra é uma orientação de como você conhecer a Deus, a Jesus, mas principalmente ao Espírito Santo. Agora, quando você tem essa intimidade, essa relação amigável, essa comunicação, tudo fica mais fácil. Quando eu dirigi a igreja há muitos anos atrás, e cooperei na obra de Deus há muitos tempos atrás, eu tinha assim, um certo conhecimento da palavra, uma certa intimidade com a palavra, uma certa intimidade com o Espírito Santo, que as coisas aconteciam à minha volta. Se eu fosse parar para observar atentamente, eu ia descobrir tudo o que estava acontecendo e que ia acontecer ainda numa longevidade à distância. Mas só que é uma coisa muito engraçada. Quando você tem uma relação íntima à palavra, automaticamente você começa a ter uma relação íntima também com o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é responsável em convencimento de quem está lendo a palavra. Aí eu tive aquela intimidade gostosa, maravilhosa, com o Espírito Santo, com a palavra. E logo em breve eu comecei a ter um comunicado específico através do Espírito Santo de Jesus. Então eu fui tendo aquela experiência. E aí, através de Jesus, eu fui tendo experiência e conhecimento com Deus, para entender o que estava acontecendo à minha volta. Só que são muitos acontecimentos ao mesmo tempo, em que você não dá conta de ficar atento a tudo com detalhes o que está acontecendo. Quando eu comecei a me fixar na palavra, no Espírito Santo, e vendo a relatividade entre essas três personagens, que é a palavra, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus, e as relações que eles tinham com a humanidade e com toda a criação, é uma coisa incrível, é maravilhosa. Quando você mergulha na palavra, que você começa a ter a orientação do Espírito Santo, que você começa a penetrar profundamente e vendo tudo que acontece entre Deus, a palavra, o Espírito Santo e Jesus e os anjos, são coisas lindas, são coisas maravilhosas.
Só que, ao mesmo tempo, eu tinha a minha vida cotidiana para mim se relacionar com o meu povo, com meus amigos, com a minha vida cotidiana. Então, quando eu estava lá, lá é uma relação, aqui é outra relação. Para mim, fazer um casamento dessas relações, desses relacionamentos, fazer esse casamento, ela é meio complicada. Por quê? Porque no nosso corpo natural, nós não queremos ver as coisas de espiritual, só no nosso módulo carnal. Sabe aquele time que você aperta lá? Tá, dá um pause daquilo ali para você mexer aqui? É desse jeito. Então tinha que dar um time lá para me ver aqui como que estava aqui. Você está entendendo? Aí quando eu apertava aqui para me prestar atenção aqui, eu tinha que esquecer essa parte aqui. Porque ou é uma coisa ou é outra. Aí, através do tempo, eu comecei a trabalhar a conexão dos dois. Aí eu parei de apertar no time. Por quê? Porque eu cheguei a um raciocínio lógico daquilo que eu queria e daquilo que eu não queria. Então, eu deixei os dois apertados. Então, você imagina a dificuldade de você controlar aqui e lá. Tinha hora que eu preferia ficar mais lá espiritual do que aqui carnal. Mas daí acontece que existe uma relação que ela não se funde. Que a relação carnal com a espiritual ela não se funde. De uma forma ou de outra, você precisa desligar de um para estar relativamente em contato com a outra. Então, dentro dessa fusão entre espiritual e material, eu fiquei muito dividido. Mas quando eu aprendi que tinha que estar atento aos dois relativamente, eu aprendi a dominar o chamado princípio do peso da balança. Porque a balança não pode pesar muito para lá e nem muito para cá. Tem que ficar atento aos dois. Por quê? Eu sobrevivo da vida espiritual. Tudo que eu preciso na vida material está no espiritual. Se eu tenho um orientador de tudo que está aqui, então eu tenho que observar mais aqui. Porque daqui eu vou tirar boas coisas para encaixar ali, na vida material. Então eu comecei a fazer essa ligação e a minha vida começou a equilibrar. E o que acontece hoje com muitos cristãos, com muitos crentes, que não têm uma vida equilibrada, é porque não coloca essas duas coisas para funcionar, uma cuidando da outra. Se você colocar a sua vida espiritual para cuidar da sua vida material, a coisa vai muito bem. Mas se você desligar, como eu fazia, dar o tape aqui para poder ver cá, não funcionava. Eu ficava muito confuso. Mas aí o que acontece? Eu parei de apertar no tape espiritual e parei de apertar também no tape material. Aí eu coloquei uma coisa muito importante. Eu comecei a pegar aqui os estudos de espiritual e encaixar no material. Porque não existe visão se não é espiritual. Com a visão espiritual eu pude ver o material. E então eu comecei a ver o material. Como que ele funcionava? Porque já aqui é um mapa do que vai acontecer aqui. O mapa do que vai acontecer no material está no espiritual. Portanto, você não esqueça disso. Tá? Tenha comunhão com a palavra, tenha intimidade com a palavra. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com as coisas espirituais para você entender as coisas materiais. A Bíblia diz que nos últimos dias está aqui escrito: haveria muitos falsos profetas, falsos cristãos, falsos de todo jeito, e diria que nós ia sofrer a perseguição por causa do amor do Evangelho. Né? Hoje eu vejo essas coisas acontecendo dentro das igrejas. Há um tempo atrás, eu falei num dos meus programas que todas as igrejas vão desaparecer, para o povo crer em um só Deus, uma só fé e um só Deus. Porque a congregação e o congregar-se
está entre a fusão da palavra, a palavra que é espiritual, e o material. Há muitas igrejas que a visão deles não é espiritual, é material. Por isso que o povo anda confuso. Fica um povo correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, correndo para cá, procurando Deus. Mas você sabe aonde Deus precisa estar? É dentro de você. Você não precisa estar procurando Ele em lugar nenhum. Eles têm que estar dentro de você. Mas você precisa ter isso. A comunhão com a palavra, com o Espírito Santo. Jesus vai fazer essa integração sua com Deus. Quando você vai orar, a Bíblia fala que você entra no seu quarto, fecha a sua porta. Em secreto, você fala com Deus. Mas como falar com Deus? Através da intimidade e da comunhão. Se você tem intimidade com a palavra, com o Espírito Santo, você pode ficar tranquilo, que nada será problema para você, a não ser a confusão da sua vida material. Mas quando você é guiado espiritualmente, a sua vida material é controlada. Mas quando você não tem uma vida espiritual, a sua vida material não é controlada. Porque esse aqui é que dá a visão da vida material. Um beijo no coração de vocês e muito obrigado. E que Deus abençoe todos os nossos amigos ouvintes do nosso programa, tanto nas séries internacionais como brasileira. Eu quero mandar um abraço a todos os amigos ali do Orlando Negro, que está se inscrevendo aí no nosso canal, os professores, né? Todos do Orlando Negro, tanto aluno como pais e alunos, todo mundo. Quero mandar um abraço para todos vocês, tá bom? O pessoal dos Estados Unidos da América, que me assiste, né? De todo mundo que me assiste, que Deus venha abençoar vocês grandiosamente. Então, a palavra de hoje é: tenha comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, e ambos terá ligação direta com Deus. E tudo o que você quiser saber do material está na vida espiritual. De lá é a visão chamada visão de ótica. Você já viu falar naquele binóculo que você vê longe? Então vem para a vida espiritual, você vai ver toda a sua vida material. Se você tiver com falta de Deus, busque Ele dentro de você. Ele não está nas igrejas. Ele não está em outros lugares de fogo de Pentecoste. Ele está dentro de você. Primeiro você descubra Deus dentro de você, para depois você levar as outras pessoas. Primeiro você seja feliz, para depois levar essa felicidade a outras pessoas. Você imagina um monte de gente no mesmo lugar, procurando o mesmo Deus, sendo que eles têm Ele dentro do coração? Você imagina isso? Um monte de gente, tudo procurando Deus, e sendo que Ele está dentro do coração deles. Como que eu vou procurar uma coisa se está dentro de mim? Mas está aí, pessoal. Muita gente está desse jeito. Procurando Deus nas igrejas, nos montes, e em todo canto. Mas Ele não está lá. Ele está dentro de você. Você só vai lá para agradecer a Ele. Você só vai lá para dar ação de graças a Ele. Você vai no monte para agradecer. Falar com Deus mais tranquilo. Você vai na igreja também para falar com Ele também. Né? Você pode falar com Ele em qualquer lugar onde você estiver. Agora, o congregar faz parte da nossa vida. Nós precisamos congregar. Mas nós primeiro precisamos congregar Deus dentro do nosso coração. Comunhão com a palavra, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Jesus. E assim sucessivamente, a sua vida só vai de bom para melhor. Amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.